Paz, paz, paz. Paz do Senhor a todos os professores e professoras, aqueles que compartilham a nossa lição, que deixam um like, que nos ajudam a divulgar essa ferramenta preciosa, que é as pré-aulas na EBD. Nós estamos juntos para gravarmos mais uma pré-aula, para discutirmos e falarmos de mais um assunto muito bom. Hoje nós vamos falar da pré-aula de número 9. Nós estamos estudando uma revista muito boa que fala sobre adoração, santidade, os princípios aqui, a adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Quem escreve essa revista é o pastor Claudio de Andrade. E como esse tema tem sido muito bom a todos os nossos professores, pastores, presbíteros, a todos que participam do episcopado, como nós falamos na aula passada. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Levítico, o capítulo 1, o versículo 1 ao versículo de número 9. Essa lição de número 9 vai nos chamar a atenção, vai nos levar a entender um pouco mais sobre o Holocausto. Querido, a você que segue-nos pelo Facebook, pelo YouTube, eu quero agradecer e orar por você. Dizer que muito obrigado por você estar nos dando a oportunidade de estar em sua casa. Eu quero te abençoar com toda sorte de bênção, para que Deus te proteja, te guarde e te dê aulas excelentes, para que você detenha a sabedoria. A Bíblia diz que aquele que busca sabedoria, ele busca algo nobre, porque ela é a prata, ela é mais importante que o ouro, é mais importante que a prata, ela é mais importante que todas as coisas, porque a sabedoria é o próprio Deus, ela é mais importante que tudo isso. Eu quero iniciar mandando um grande beijo, um grande abraço a todas as comunidades fora do Brasil, ao pessoal da África, ao pessoal lá do norte de Minas, ao pessoal que está sempre ligado na MP em Foco, Escola Bíblica de Professores em Foco aqui da ADT, Assembleia de Deus, Ministério de Teófilo Otoni. Aos meus amigos que pedem minhas camisas, não posso dar, eu ganhei essas camisas. Todo dia eu dou uma camisa diferente e eu amo estar em escola bíblica. Toda escola bíblica, eu vou em encerramento de escola bíblica, algumas igrejas fazem camisas e essa foi muito bacana. Eu acho que era importante você copiar e levar para a sua sala de aula. Tem aqui na frente, fala sobre escola bíblica dominical e atrás diz, eu faço parte de você. Nós devemos, nada se cria, tudo se cola e copia. E você deve copiar essa camisa para levar para a sua turma, fazer algo diferente. Quem sabe na gincana? É muito interessante nós falarmos sobre isso. Lição de número 9, nós vamos falar sobre Jesus, o holocausto perfeito. Nós vamos aprender um pouco mais, aprofundar. E tem muita coisa que eu quero que você leve para a sua sala de aula. Vou deixar abaixo da lição, copie e cole, para você anexar seu pensamento e levar para a sua sala de aula. A verdade prática dessa lição vai falar que o textual da nossa lição, a verdade prática textual, o textual diz que na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma vez, Hebreus 10:10. A verdade prática diz que os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. Vamos bater um papo aqui, vamos falar um pouquinho dessa lição de número 9. Na introdução dessa revista, eu acho interessante que o pastor Claudio Andrade, ele diz que, apesar da glória e da simbologia do holocausto, da glória da simbologia que existia no holocausto, os profetas não demoraram a revelar a transitoriedade desse ritual levítico. Nesse tópico de introdução aqui, você vai falar que essa lição de número 9, querido, ela nos levará a entender um pouco mais sobre a profundidade de um cerimonial. A oferta dividia-se aqui em 5 tipos, e isso deve ser falado, porque nem todo mundo conhece. Era o holocausto, entra aqui a oferta de manjares, a oferta pacífica, e aqui vem o número 4, pelo pecado e pela culpa, era diferente. Isso deve ser explicado. Quando falamos sobre o holocausto, que vai ser colocado aqui nessa aula de número 9, observamos que Cristo, ou seja, Jesus, fez algo muito diferente. E pode ser definido aqui como sobrenatural que ele fez. Mas ele estava no corpo carnal, tudo bem, mas eu também no corpo carnal não teria coragem de passar pelo que ele passou. Não teria de enfrentar o que ele enfrentou, mesmo sabendo de tudo isso, é o que nós chamamos de presciência de Deus.
E quando você sabe que você vai morrer, você vai naquele lugar para morrer? De maneira nenhuma. Então, pode ser considerado e definido como uma ação sobrenatural. Isso é porque ele estava desprendido de qualquer mérito humano, como era comum naquele período entre os fariseus, os saduceus e os outros grupos que viviam ao redor dele. Os holocaustos apresentados pelos sacerdotes já apontavam aqui para a vinda de um sacrifício perfeito. Nós podemos deduzir que somente alguém perfeito poderia oficializar tal sacrifício de uma vez por todas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa lição de número 9. O tópico número 1 da nossa revista, ele vai abordar o tema falando sobre o holocausto, o sacrifício mais antigo. Ele fala sobre a definição de holocausto. Entenda, todos precisamos ter em mente que o holocausto não era algo pertinente ao período de Moisés. Não. Mas o holocausto é desde Adão até a destruição aqui do templo no ano 70 depois de Cristo. Como diz o próprio Claudionor de Andrade aqui, eu achei muito interessante ele abordar isso, porque nós, ao estudarmos sobre o holocausto, achamos que começou quando o povo saiu do Egito. Querido, já fazia parte aqui da cultura do povo hebreu, isso já fazia parte. A palavra holocausto é de origem grega, o termo holocausto, e é interessante que no grego é holos, todo, e kausto, que significa queimado. Em hebraico, aqui o termo muda totalmente, significa olam, oloham no original, do verbo fazer subir. Olha que interessante. Portanto, queimar o incenso. Na tradução da Septuaginta, deriva-se da palavra bíblica uma oferta feita por fogo. Então é muito antigo isso. Tudo aquilo que era colocado no altar queimava-se por completo e subia aqui como um cheiro suave às narinas de Deus, como nós lemos em Levíticos 1, o versículo de número 9. Sendo assim, nós podemos entender que tudo que é colocado diante de Deus com liberalidade, e isso aqui deve ser chamado a atenção nesse tópico número 1, é uma oferta agradável. É um cheiro suave diante do Todo-Poderoso. Tem gente que vai ofertar ao Senhor com o coração fechado. Não chegou ao trono de Deus. É sobre isso que nós devemos levar o nosso aluno. E você, como professor, se você vai dar uma aula onde o seu coração não está nela, você cometeu pecado. Por que, pastor Elias? Querido, aquilo que não é pertinente a liberalidade no reino de Deus não chegou como uma oferta suave diante do Todo-Poderoso. E isso deve ser falado. E você deve entender isso como professor. O dia que eu não estou bem para dar uma aula, querido, eu nem piso meus pés na escola. Por quê? Porque eu tenho que ter liberalidade, amor, vontade de fazer a obra. Ok? Até aqui? Tópico número 2, ele vai abordar sobre objetos do holocausto. Nesse tópico, eu queria que você falasse, nesse tópico número 2, que os objetos do holocausto devem ser um destaque aqui nesse tópico. Além de levar o homem a Deus, ele também aprofundava o relacionamento aqui da nação de Israel com o Senhor. Então o holocausto, os objetos levavam, o holocausto levava o homem a Deus, mas o objeto, ele aprofundava o relacionamento da nação de Israel com o Senhor. O holocausto servia para isso. Os objetos serviam para isso. O holocausto não era somente para a remissão de pecados, mas tinha algo de extrema importância, que era exatamente o agradecimento a Deus pelas bênçãos. Então não era somente pela culpa, pelo pecado, não, mas também pelo agradecimento, o agradecimento pelas vitórias que o povo tinha. E o holocausto também servia para isso. Na seleção da vítima, tanto o rico como o pobre podia trazer uma oferta que era aceitável, quer fosse um novilho ou quer fosse um passo, uma pombinha, uma rolinha, como diz o povo por aí, mas ambos eram aceitos por Deus. Por quê? Porque era apresentado o sangue de um inocente. E isso deve ser falado, deve ser apresentado. Já no tópico número 3, eu quero me prender um tempo maior nesse tópico, porque nós vamos falar sobre a tipologia do holocausto. E eu queria que você prestasse bem atenção nisso aqui, e arranque aqui, tire o copia e cola, leve para a sua sala de aula, e dê méritos
ao que o significar tipologia, porque o que é tipologia? Tipologia é a ciência que estuda algum modelo para a sua matriz. Tipo é o modelo imperfeito. Isso deve ser colocado. Então, o tipo é o modelo imperfeito. O holocausto era um tipo. Era um tipo de quem? Do que viria, do perfeito. Então, o holocausto era imperfeito, porque quem oficializava também era pecador. Agora, antítipo é a matriz perfeita ou aperfeiçoada através do tipo. Nesse caso, é a matriz perfeita. Todo o holocausto era algo pertinente a um Deus. Todo o holocausto era algo pertinente a um Deus. E isso deve ficar claro nesse tópico aqui. Querido, aqui envolvia algo de extrema importância que era utilizado. Entra aqui alguns utensílios dentro desse tópico. Então nós vamos falar aqui primeiro sobre o linho. O linho, ele era branco. E por que ele era branco, pastor querido? Não tem uma coisa, o branco significava aqui a pureza e a santidade de Jesus, o homem perfeito, apontava já para ele. Depois nós temos o cobre, que também era envolvido, era usado para revestir aqui as colunas do pátio. Então suas bases e o altar do holocausto, todos eram revestidos de cobre. A pia, o lavatório, os cravos já representavam aqui o cobre, que eram os pregos, eles eram de cobre maciço. Esse metal nos fala do juízo e do julgamento do pecado que aconteceria, já apontava. Então toda essa tipologia aqui, que é a ciência que estuda o modelo para a matriz, nos mostra que tudo que estava ali, eu vou falar sobre algumas coisas aqui, não vai dar tempo de falar de tudo, mas já apontavam para Cristo. Aqui entra também a prata. A prata era usada para revestir as colunas do pátio, suas bases e o altar para o holocausto. A pia era de cobre, as bases do altar, do pátio era de cobre. Agora a prata, esse metal foi usado para confeccionar aqui os ganchos de sustentação das cortinas e nos capitéis aqui que os ornamentavam, e as suas bases de tábuas. Simboliza aqui o resgate, a redenção pelo sangue de Jesus. Então, enquanto o cobre era a especificação dos cravos e o cobre revestia o pátio e as bases do altar, a prata era confeccionado os ganchos para a sustentação das cortinas. Depois nós tínhamos o ouro, e o ouro é o metal mais precioso empregado aqui no tabernáculo. Querido, o ouro foi usado para cobrir a mesa dos pães da propiciação, o altar do incenso. O ouro cobriu a arca. As 5 colunas que sustentavam a cortina da entrada também era feita de ouro. De ouro aqui, maciço, era o que? O candelabro, o propiciatório, a tampa da arca e os 2 querubins, em tudo numa única peça, simboliza a glória de Deus, a sua realeza e a divindade de Cristo. Não há separação, não existia separação entre os querubins e a tampa. Aquilo que era sagrado, está em evidência, em um só elemento, único. Aqui nós podemos desenvolver também, se deve falar sobre as cores. Nos reposteiros, aqui nós chamamos cortinas do átrio da tenda, aparecem as mesmas cores muito comuns, que era o púrpura, o carmesim, o branco e o azul. Todas essas cores aqui apontavam para Jesus e são descritas nos 4 evangelhos. O púrpura, que é a cor da realeza, o evangelho de Mateus cita Jesus aqui como filho de Davi, enfatizando que Jesus é o nosso rei. Todo soberano deve provar sua descendência real. Isso é feito em sua genealogia, e Jesus comprovou isso. Jesus esteve na realeza, está na realeza, e isso deve ser falado. Depois nós temos o carmesim. O carmesim, cor de sangue, aponta aqui para Jesus como servo sofredor. Olha que interessante. Aponta para Jesus como servo sofredor. Marcos destaca esta condição em seu evangelho. Aqui não há genealogia, mas há o destaque para o servo na cor carmesim. Ok? No branco, nós falamos sobre a pureza, sobre a santidade de Cristo, salientando aqui, e é salientado pelo próprio Lucas,
E este evangelho do Filho do Homem nos mostra que Jesus era um homem perfeito, ele foi um homem perfeito, o seu caráter era justo e apresenta a genealogia do homem ilustre e nobre. Olha que magnífico isso aqui, querido. Já o azul aponta para o céu. Por que aponta para o céu? É de onde veio e para onde retornou o Senhor Jesus Cristo. Tipifica aqui a sua divindade e está presente no livro de João, no que nós chamamos de evangelhos sinóticos. A genealogia não é apresentada, pois Deus não tem ascendência, ele é para todo sempre, e isso deve ser falado. O altar do holocausto, como nós vimos em Êxodo 38, versículo de 1 a 7, é o símbolo da cruz de Cristo. O que é isso, pastor? Claro, querido, era a primeira e a maior peça do tabernáculo, medindo 2,5 de comprimento por 2,5 de largura, era quadrado, e 1,5 de altura, e ficava logo na entrada da porta. Foi feito com madeira de cipreste, isso aqui é interessante, e coberto com cobre. Eu já falei sobre isso aqui. Lembramos que a cruz de Cristo é o próprio juízo de Deus. Lembra o juízo de Deus. Nesse altar eram sacrificados aqui os animais e tipificava o Cristo, o sacrifício do Cristo, o sacrifício de Cristo. Observe que o altar do holocausto é a peça que está logo à porta do ato, ou seja, na entrada do ato, estava ali e teria que primeiro aqui ser observado por quem chegava. Ele estava ali, por quê? Porque é a oportunidade primeira para quem quisesse adentrar as profundezas de Deus. Teria que primeiro aceitar o sacrifício, oficializar o sacrifício. Os animais oferecidos em sacrifício aqui era o tipo de Jesus Cristo, ou seja, era na entrada, estava no começo de todo o processo de cerimônia e tipificava o próprio Jesus Cristo. Naquelas ocasiões, os animais apenas cobriam os pecados. Jesus, porém, remove todos os pecados através do seu sangue. E aqui eu acho interessante que a tipologia do perfeito que ainda viria estava presente. Nós podemos entender que tudo apontava para Cristo. Querido, isso é perfeito, nós falávamos sobre isso. A tipologia do perfeito que ainda viria já apontava para quem? Para o próprio Cristo. Então estava presente. Eu vou anotar isso aqui é muito interessante, que ao longo do sacrifício, o sacerdote já tinha ciência de que isso estava acontecendo, de que isso já era pertinente ao que viria, ok? O tópico número 2 fala sobre o holocausto na história de Israel. Nesse tópico de número 2, ele vai abordar 3 temas interessantes: no período patriarcal, no período mosaico e no período nacional. No período patriarcal, nós podemos conhecer aqui e podemos destacar os pais da igreja com um tipo de oferta muito diferente, e o estilo praticado era muito diferente do que no tempo de Moisés. Quando nós observamos Jó e os demais patriarcas, nós vemos que eles, como sacerdotes da casa, ofereciam sacrifício em suas próprias casas, em sua própria sitiação, seu próprio sítio ali, na sua própria fazenda. É interessante que o sacerdote, ele pode, naquele período, ele poderia oficializar um sacrifício. Por quê? Porque ele é o sacerdote da casa, e isso foi mantido. Só que pela culpa, logo depois do tempo de Moisés, era muito diferente. Então Jó tinha o privilégio de subir aos montes, assim como Abraão, Isaac, Jacó, e oferecer holocausto. Então não era só na casa, mas também nos montes. Não tinha um lugar específico, ele não tinha um lugar determinado para adoração, o oferecimento do holocausto. Diferente do tempo de Moisés, que só um lugar era para ser oficializado o sacrifício pela culpa. Aonde? No templo. E isso deve ser falado. No tempo de Moisés, que é o tópico número 2, ele vai falar no período mosaico.
No tempo de Moisés, isso é na saída do povo do Egito, Deus oficializou um lugar para adoração, para se prestar culto, para se ter referência, para se prestar, para se fazer um holocausto. Sendo assim, de agora em diante, do tempo para cá, todo o povo tinha normas, tinha regras institucionalizadas aqui pelo próprio Deus. Que palavrinha complicada, institucionalizadas pelo próprio Deus. Por que Deus fez isso? Tudo seguiria as ordens de Deus para que não houvesse o que? Banalização, não houvesse balbúrdias. E aqui eu acho interessante que algumas igrejas da atualidade perderam a homilia, perderam a ética e tudo virou uma balbúrdia, virou uma bagunça. É preciso explicar ao nosso aluno, explicar para a nossa sala que o nosso Deus é um Deus de decência, que o nosso Deus é um Deus de ordem, e o que todos aqueles que o temem fazem tudo com ordem e decência por amor. 1 Coríntios 14, o versículo de número 40, ele diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Quem está falando isso? Paulo. Para quem? Para a comunidade de Coríntios, que estava totalmente longe da homilia, totalmente longe do que era sagrado, do que era pertinente e deveria ser feito. Nós devemos atentar para isso dentro da nossa sala de aula. O tópico de número 3 vai abordar o tema no período nacional. Nesse tópico de número 3, você vai falar que no período nacional nós temos a mesma ação, mas de forma diferente. Tanto Samuel quanto Josué ofereceram a Deus sacrifício pela vitória. Já não é mais pelo pecado, não. Eles oficializaram pela vitória, tanto no acontecimento quanto antecipadamente. E isso aqui nos chama a atenção. Isso nos mostra o quanto a fé está presente em quem oferece um sacrifício ao Senhor. Quem oferece um sacrifício tem fé. Ele está ativando em sua mente, em seu coração, a fé. A fé é aquilo que não se vê, mas se espera. Então ele ativa quando você faz um sacrifício, quando você, antes da bênção chegar. A fé deve estar presente em quem oficializa isso aqui, querido. Se o sacrifício representava a vinda de Cristo, que é a nossa vitória, desde aquele tempo, o nosso sacrifício hoje representa tanto Cristo como o nosso sumo sacerdote, quanto a certeza de vitórias que virão em um tempo futuro. E é interessante aqui o texto de 1 Samuel 15, 22. Olha que texto magnífico diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Olha, porém disse Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em se obedecer à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. O que está dizendo isso? Que o sacrifício nosso hoje é ser obediente. Então, quando eu sou obediente, as bênçãos correm atrás de mim. Não sou eu que corro atrás das bênçãos. Não sou eu que procuro igreja A, igreja B para que Deus fale comigo. Pelo contrário, é a bênção que me acompanha, porque eu sou obediente. A obediência à palavra de Deus, a obediência aos desígnios de Deus, a obediência à separação, à santidade, me leva a ser abençoado. Nós vamos caminhar aqui para o tópico de número 3, e nesse tópico número 3 vai falar sobre Jesus Cristo, o holocausto perfeito. O destaque desse tópico que é exatamente o que era necessário, ou o que é necessário para que seja apresentado um sacrifício perfeito. O que é necessário para que o sacrifício fosse aceito? Entenda uma coisa. Primeiro, encarnação. Segundo, sofrimento. E terceiro, a morte e ressurreição. É interessante que a encarnação envolve algo muito particular, que é o desapego total daquilo que lhe é importante. Querido, como as pessoas não entendem isso? Cristo, ele deixou a sua glória, ele deixou o seu trono, deixou a sua majestade, tudo por amor a quem? A sua criatura. Já em nós, isso não poderá ocorrer na fase do que nós chamamos aqui de encarnar. Não existe encarnação, somente Cristo
Somente Cristo encarnou, somente Ele deixou a glória e esteve num corpo humano. Nós não podemos encarnar em alguém ou em outra pessoa. Isso que pregam por aí é a astúcia do inimigo, mas nós podemos deixar aqui a glória de lado, nós podemos deixar os tronos que o mundo nos oferece e principalmente o egoísmo de lado e apresentar aqui o amor de Cristo a outras pessoas. Assim como Ele amou, eu também posso amar. Isso é apresentar um holocausto perfeito, ou seja, está todos os dias oficializando diante do Senhor, amando o próximo. O tópico de número 2, ele vai falar sobre, dando continuidade aqui, ele vai falar sobre, então primeiro foi a encarnação de Cristo, e depois vai falar sobre o sofrimento de Cristo. Nesse tópico, você vai falar para a sua sala de aula que o sofrimento de Cristo foi superior aos demais holocaustos. Por quê? Porque os animais eram degolados pelo sacerdote, querido, e o sofrimento era único. Era a única vez. Degolava esse animal, aspergia o sangue, dividiam-se as partes, queimavam e acabavam. Agora, Jesus Cristo sofreu por vários dias. Ele foi humilhado e colocado como um malfeitor diante de toda a sociedade injustamente. Não só nasceu aqui como um cordeiro na estribaria, e Jesus tinha que nascer como na estribaria mesmo, querido. Ele tinha que nascer lá na manjedoura mesmo. Por quê? Porque cordeiro nasce na manjedoura. Isso deve ficar claro. Ô, coitadinho, não. Ele era o cordeiro, a representação do cordeiro. Ele deveria estar no lugar onde o cordeiro estava. Ok? Ele não só nasceu na estrebaria, como ele foi além do sofrimento de um cordeiro. Pois ele foi pendurado no madeiro e poucos reconheceram o sacrifício de Deus. Pastor, o que está querendo dizer com isso? O sacrifício de Deus era o próprio Filho. Era o próprio Deus sofrendo no Calvário. E isso deve ser falado. O tópico de número 3, ele vai falar sobre a morte e ressurreição de Cristo. Nesse tópico, algo que nos chama a atenção. A morte de um cordeiro foi apenas a representação da morte de Cristo. Isso todos nós sabemos. Ele jamais poderia cobrir aqui o sacrifício que Cristo cobriu. O cordeiro não poderia berrar. É por isso que ele foi como ovelha muda ao matadouro. Se o cordeiro berrasse, estão fora. A morte do animal no lugar do ofertante enfatiza que o salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6, o versículo de número 23. E isso deve ser falado. A aspersão do sangue sobre o altar é o sinal de que a vida foi oferecida. Vinha então a queima da carne. A remissão dos pecados vincula-se aqui ao derramamento de sangue, como diz Hebreus 9, o versículo de número 22. E isso deve também ser discutido na sala de aula. Deve ser colocado esses textos para que o aluno leia e ele entenda que o salário do pecado era a morte, como diz Romanos 6, 23, e o derramamento de sangue vincula-se aqui à remissão de pecados, como diz Hebreus 9, o versículo de número 22. Tudo isso fazia parte do holocausto. Então o cordeiro é apenas a representação. Essa representação, ela teve um tempo de duração. Agora, Cristo não. Cristo fez um holocausto que é eterno. Ele cobriu e cobre. A expressão aroma agradável, tão comum no livro de Levítico, significa aqui de boa aceitação. E se aplica aqui sublimemente à ternura do amor de Cristo, que foi ao ponto de se oferecer como expiação totalmente satisfatória aos olhos de Deus. Efésios 5, versículo número 2 fala sobre isso. A ressurreição é exatamente a comprovação de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo e o colocou como paracletos fiel em nosso favor até que Ele decida nos levar aos céus. Querido, o holocausto é algo extremamente sobrenatural. É algo que envolve deixar o eu, deixar os meus pensamentos, deixar as minhas ações e viver. Viver para quem? Viver para Cristo. Quando eu entendo que
o mundo precisa ser conquistado, eu me entrego por completo, eu me esmero na obra, não tem tempo, não tem hora, não, de maneira nenhuma, eu não cobro, eu não faço porque meu nome está sendo estrelinha, pelo contrário, eu faço porque eu amo. Esse é o objetivo do Evangelho, ter liberalidade. É o que a igreja está precisando aprender, é o que nossa sala precisa aprender, é o que o professor precisa aprender. Quantos estão na sala de aula só para ter destaque na igreja? Quantos estão na sala de aula para ser promovido? Quantos estão na mídia fazendo pregações só para ser promovido? Querido, não aprendeu nada do Evangelho. Eu me despeço de você, deixando aquele grande abraço, um grande beijo no coração, e afirmo shalom, e até a próxima pré-aula.